Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler esse título? Leiam, por favor. E agora, vamos ler esse versículo. Eu não quero não poder ser não poder ser Amém. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti essa palavra, esse tema, esse versículo. Senhor, queremos que o Teu Espírito esteja conosco para nos ajudar a compartilhar, a falar aos santos de maneira simples, clara, objetiva, de modo que a Tua palavra alcance em nossos corações o fim que desejas. Edifica-nos, Senhor. Edifica-nos na fé. Edifica a Tua igreja. Dá-nos, Senhor, a Tua rica presença para isso. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então esse é um tema que já há algum tempo eu tenho trabalhado com os irmãos, que é a respeito de coisas que não vemos. Paulo diz para atentarmos nas coisas que não vemos. Então, vivemos num mundo, já falamos bastante sobre isso, vivemos num mundo de coisas visíveis e de coisas invisíveis. As coisas invisíveis são as coisas espirituais, que não vemos. As visíveis são as coisas do mundo material. Por conta do pecado que habita o homem, desde Adão, temos profunda dificuldade com respeito às coisas espirituais que não se veem. E nós temos que ser despertados para vermos com os olhos do coração o que não vemos com os olhos físicos. Então, o homem, o ser humano, que não busca o Senhor para atentar, colocar a sua atenção e a sua busca nas coisas que não se veem, essa pessoa vive só no que vê. Vive só o que está ao alcance dos seus olhos físicos. E isso é um desastre, irmãos. Porque esta vida física, ela se rege, ela é controlada pelas coisas que não vemos. Então, na primeira parte da palavra, que foi a anterior, eu insisti com os irmãos sobre a necessidade de orar. A oração e a palavra são coisas que praticamos de uma maneira muito direta com respeito às coisas que não vemos. Então, como é que eu pratico essa vida de pôr a atenção nas coisas que eu não vejo? É por meio da oração
e por meio da palavra. Se eu não vejo, como é que eu sei? Sei por causa da palavra. A palavra vai me instruindo. Então eu preciso me encher da palavra. A palavra me conta a respeito das coisas que não se veem. E me orienta com respeito à atitude que eu devo ter. Isso é extremamente místico, espiritual, ainda que não escape do racional, não é? Então, são coisas que precisamos buscar, precisamos querer. Em Mateus capítulo 7, verso 7, o Senhor fala ali no Sermão do Monte a respeito de pedir, buscar e bater. Quem pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, a porta se abre. Então, pedir é com relação a necessidades, e buscar é com respeito a coisas que não entendemos. Coisas que não entendemos. E eu preciso entender. A busca é a busca de uma compreensão. Quando você começa a perguntar ao Senhor, Senhor, eu não estou entendendo isso. Pode ser uma situação na vida, pode ser algo na palavra que você leu, pode ser um sentimento seu que você não está entendendo, o porquê você está assim. Tudo isso são coisas que precisamos saber. Então, se eu busco no Senhor e peço uma iluminação quanto a estas coisas, o Senhor ilumina. Não é? É impressionante. O Senhor ilumina. E nós precisamos ter uma vida habituada a pedir e receber iluminação. Senhor, por que eu estou assim hoje? Pergunta. Não vai no psiquiatra. Não vai tomar remédio, tarja preta. Não. Pergunta ao Senhor. A hora que ele fala, é isso? Aí você fala, então como é que faz para resolver isso? Vai para uma outra busca. E deixa o Senhor ir falando com você. Precisamos aprender isso, irmãos. Porque senão eu vou viver baseado só no que vejo. Só nas coisas desse mundo material. Aí eu vou buscar recursos para resolver as questões nesse mundo material. Aí lascou. A nossa solução está no nosso Deus. E nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Então, precisamos atentar nas coisas que não se veem. Bom, aqui nós estamos falando de sacrificar a demônios, de mesa de demônios, de mesa do Senhor, de estarmos associados ao Senhor e associados a demônios, não é? Então esse é um grande tema. Vivemos num mundo de pecado. A nossa própria carne é pecado. Em mim, diz Paulo, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que mistério. Então precisamos estar claros de que de nós não brota bem nenhum, espontaneamente. Porque há uma contaminação do pecado. Precisamos discernir isso. E precisamos nos livrar dessa maldade. Impulsos da carne, impulsos que o maligno induz a nós. Então, hoje eu não vou gastar tempo nisso, mas, amados, as ações dos demônios na nossa vida, primeiro nos tentam com as suas tentações, com os seus dardos inflamados. Se nós não apagamos, aquilo se instala no nosso coração e vai gerar pecado. Então, são coisas com que temos que tratar o tempo todo.
não é? Paulo fala sobre apagarmos os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. O Senhor Jesus, principalmente, nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentações. Então, o ser maligno, os demônios, fazem muitos tipos de maldade. E eles fazem essa, de nos tentar ao pecado, de nos tentar ao mal. E nós temos que aprender a discernir isso e apagar os dardos. Oramos tanto preventivamente, e oramos preventivamente para acionar em temor a ação do Espírito Santo quando o dardo vier. Quem não ora preventivamente está meio que sozinho. Então eu oro preventivamente de manhã: Senhor, hoje não me deixe cair em tentação e livra-me de todas as maldades malignas. Quando você faz isso, o que o Senhor Jesus está nos ensinando a pedir nessa oração? Que o Espírito Santo esteja atento sobre a nossa vida, para me ajudar a discernir a hora que eu estiver debaixo de tentação, para que o Espírito Santo haja sobre a minha vida quando o maligno me trouxer algum mal. De maneira que o ataque seja anulado, o dardo seja apagado e a tentação seja vencida. Então, nós vivemos no mundo que nos apresenta ocasião ao pecado o tempo todo. E em nós mesmos, nós temos a nossa fraqueza, na nossa carne. Como é que eu lido com tudo isso? É com oração e com a palavra de Deus. Então Paulo está falando aqui sobre estas coisas. Mesa de demônios, mesa de Deus. Então, ele vai nos remeter, quer dizer, ele começa falando da história de Israel para nos conduzir esse assunto. Isso aqui é a conclusão espiritual da ilustração que ele usou da história de Israel. Então vamos lá, temos falado muito sobre isso. Então, no deserto, para o povo de Israel, o que foi a mesa de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 5. Leiam, por favor, irmãos. Aleluia. Então, falando da história do povo de Israel, o Senhor cita esses 4 fatos. Essa é a mesa de Deus, é o que Deus preparou com seus atos poderosos, em sua bondade, em seu amor para com o povo. Primeira coisa, todos estiveram sob a nuvem. Aqui, eu não vou investir tempo em explicar detalhadamente cada coisa, mas sob a nuvem fala da presença do Senhor, mais exatamente a presença do Espírito Santo sobre o povo, desde a saída do Egito. Passaram pelo mar. O mar era o que separava o Egito do deserto. No deserto eles estariam livres, e no Egito eles eram escravos. Então, passaram pelo mar. Isso foi o que Deus preparou, uma abertura no meio do mar, algo totalmente impossível, um fato absolutamente sobrenatural, improvável. Deus fez. E Paulo vai fazer essa observação. Deixa eu só pegar a canetinha aqui. Ele vai fazer essa anotação. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem
como no mar. Então, batizado significa imerso, mergulhado. Então, eles foram mergulhados na presença do Espírito Santo. E eles foram mergulhados nos atos poderosos do Senhor. E aqui, em especial, a abertura do mar. Então, isso tem significado na questão do batismo do Espírito Santo e o batismo nas águas. Opa! Então, estamos falando de 2 pratos divinos na sua mesa. Terceiro, todos comeram de um só manjar espiritual. Está falando do maná. Eles estavam no deserto, uma multidão absurda, de mais de 1,5 milhão de pessoas. Vai comer o que no deserto? O Senhor preparou o maná. Aquilo também era uma coisa espetacular, absolutamente sobrenatural, e eles se alimentavam daquilo todos os dias. E beberam da mesma fonte espiritual, eles precisavam de água. E o Senhor proveu a eles água, também de uma maneira sobrenatural, de uma maneira espiritual. Eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. É difícil até entender do que é que Paulo está falando, mas é isso que aconteceu. O maná aparecia como alimento todo dia pela manhã, com exceção do sábado, e eles bebiam de uma fonte espiritual, uma rocha que os seguia. Não sei como que era isso, mas o significado espiritual disso é que essa pedra era uma referência a Cristo, a presença do Senhor com eles. Então essa é a mesa de Deus. A presença do Espírito Santo, a presença de Cristo, os atos sobrenaturais, maravilhosos, o alimento espiritual preparado pelo Senhor. Havia tanto o alimento físico, que vinha sobrenaturalmente, que era o maná, algo que aparecia no chão pela manhã, e havia também um alimento espiritual, que era a própria aliança que o Senhor fez com eles, garantindo a presença dele no meio do povo. Então, essa é a mesa de Deus. Então, Paulo começa aquele assunto sobre mesa de Deus e mesa dos demônios, a partir desses fatos. Aí, em seguida, nós vamos para a mesa dos demônios. Então, se Deus estava tirando o povo do Egito para reconduzi-los a Canaã, depois de 400 anos, por um lado, o povo escapa das investidas de Faraó e do seu exército, que perecem no fechar do Mar Vermelho, mas a capetada não tem problema com água, né, irmãos? Os demônios vão atrás. Faraó ficou para trás, o exército de Faraó ficou para trás, mas os demônios seguiram o povo. Então o Espírito do Senhor estava com o povo. Mas Paulo está nos dizendo aqui que os demônios seguiam o povo. E isso era a prova para o coração deles. Não era um ato falho de Deus. Ô Senhor, o Senhor não deu jeito nos demônios? Não, eu não vou dar jeito nos demônios. Eu dei jeito no Faraó e no exército dele. Foi lindo, não foi? Agora, com os demônios, é vocês que vão dar jeito nos demônios. Os demônios eu botei para vocês vencerem. Entendeu? É você. Se você não vencer, eu vou ficar vendo. Eu vou te dar todas as armas. Eu vou te ensinar a lutar. Mas se você não lutar, ele vai te devorar. É assim. É eu que preparei isso. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se revista de toda a armadura de Deus, e resista no dia mau. Vença tudo, e prossiga inabalável. Irmãos, os demônios é por nossa conta. Irmãos, isso é critério de Deus. Não adianta reclamar para Deus, que ele vai te falar. É assim. Aprenda a lutar. Aprenda a lutar. Então, quando eu falo aprenda a orar,
Aprende. Quando eu falo, se encha da palavra, se encha, porque é o que Deus nos deu, para nos fortalecer no habitar do Espírito Santo em nossa vida. Então, Faraó ficou para trás, o exército de Faraó ficou para trás, e o povo está no deserto, livre. Livre num sentido do mundo físico e político. Isso eles estavam. Mas num sentido espiritual, eles ainda tinham que buscar a liberdade. E esse foi o desafio no deserto. Então, os demônios que atravessaram o Mar Vermelho e seguiram com o povo, prepararam para eles muitas situações. E a mesa dos demônios, irmãos, em um sentido geral, é não agradar a Deus. 1 aos Coríntios 10, na sequência do texto que nós estamos vendo, diz, leiam, por favor. Não foi exatamente, irmãos, por causa dos demônios, mas foi por causa da atitude má que eles tiveram com respeito à aliança que Deus estava fazendo com eles. Era se firmarem nessa aliança que garantiria eles serem capazes de vencer os demônios. Então eles nem precisavam ficar olhando para demônio. Era continuar olhando para Deus e obedecer a Deus. Que quando a luta viesse, eles estariam cheios da presença de Deus para derrotar o que viesse. Mas Deus não se agradou da maioria deles. E por essa razão ficaram prostrados no deserto. Não chegaram ao destino. Falando a respeito da mesa dos demônios, eu vou passar rápido por aqui, porque isso nós já falamos bastante das vezes passadas. O verso 5 diz que Deus não se agradou da maioria deles. Acabamos de ler. Ficaram prostrados no deserto. E Paulo vai nos dizer, no verso 6, algo muito importante. Estas coisas que eles passaram, que os levou a Deus não se agradar deles, porque eles não se agradaram de Deus. Paulo vai dizer que essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, o que aconteceu há 3.500 anos atrás continua tão atual quanto naquele tempo. Então, aquela história é uma história não só para eles no passado, como continua sendo uma história que chega até nós e vale tanto quanto valeu para eles. Daí nós temos que prestar atenção nessa história. Eu já disse para os irmãos que essa história é de tamanha importância que Deus investiu o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, pelo menos, eu creio que pelo menos 25% da Bíblia é para falar desta história. Então não pode ser só uma história do passado. E Paulo está nos ensinando que essa história nunca parou. Cada vez que alguém se converte ao Senhor, você começou o seu êxodo. Você começou o seu rompimento com o Espírito, com o Egito. Tudo que aconteceu com eles, o Senhor dá para cada um de nós. O deserto está aí. Canaã está lá. A aliança, Deus propõe. É a mesma história, irmãos. Daí, eu estou investindo tanto nessa história. Vamos prosseguir. O que eles cobiçaram? Primeiro, eles foram idólatras. Segundo, eles praticaram imoralidade, promiscuidade sexual. Terceiro, eles puseram o Senhor à prova. Quarto, eles murmuravam. Então, Paulo cita esses 4 pratos malignos para se contraporem aos 4 pratos divinos que nós vimos anteriormente. E nós vamos, com a graça do Senhor,
procurar entender cada um desses pratos malignos para evitá-los. Eles estão presentes na nossa vida, tanto quanto estavam presentes no passado. Deuteronômio 10, falando a respeito de sermos agradáveis a Deus, ainda lá no contexto da travessia do deserto. Leiam, aconteceu não, o Senhor falou essa palavra. Leiam, irmãos. Então vejam, aqui Moisés está dizendo que ele ficou no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. E o Senhor atendeu a ele quanto a não destruir Israel. Então qual era a situação? Então, falando primeiramente, quantas vezes Moisés subiu ao alto do Monte Sinai? 3 vezes. 3 vezes. A lei propriamente dita, ele recebia lá na tenda, e o Senhor falava com ele lá no meio do arraial. E Moisés subiu uma primeira vez para assinar o contrato, receber as tábuas da lei. A lei já tinha sido dada. Então ele subiu lá para fechar o pacto. E ele teve lá 40 dias, 40 noites, e o Senhor escreveu em tábuas de pedra a lei que o Senhor já tinha dado. Então, quando ele desce, o que ele encontra? A algazarra, a orgia, na verdade, pior do que a algazarra, a orgia, a fornicação, o bacanal, palavra baixaria, né? Mas foi o que eles fizeram. Promiscuidade. E Moisés quebra as tábuas. Então essa foi a primeira vez. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou arrebentar esse povo. Por 2 vezes o Senhor diz isso a Moisés. Uma foi essa, do bezerro de ouro, e a outra foi naquela rebelião que vimos alguns dias atrás. Aí Moisés clamou ao Senhor. Ele não foi um clamorzinho, não. Ele voltou ao alto do monte para pedir ao Senhor misericórdia para com Israel. Essa foi a segunda vez. E diz que ele ficou por lá 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. E não quis o Senhor destruir Israel. Essa foi a segunda. A terceira vez é quando ele volta lá para que o Senhor reescreva as tábuas que tinham sido quebradas. E ali a tábua foi reescrita e posta depois. Aonde? Oi? Aonde? Não. Isso era o que Deus mais sonhava, que a tábua fosse para o coração. Isso demorou, hein? Não, mas fisicamente colocou na arca. Então foram 3 subidas. Aqui Moisés está se referindo à segunda subida em que ele foi interceder para que o povo não fosse destruído por conta do pecado. 11, leiam. Então, glória a Deus. O Senhor tinha falado sobre destruir Israel. Moisés intercedeu e falou o Senhor para ele. Aceitou a intercessão. Falou: tá bom, Israel. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte, vai, levanta. Está orado, está resolvido, está tudo, não vou destruir. Vamos prosseguir.
Se você é meu amigo, você é meu parceiro, você é meu servo, então eu vou daqui de cima, você vai aí de baixo. Coitado do Moisés. Que jornada. E o Senhor disse a ele: põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Em outras palavras, vamos retomar, vamos recomeçar, vamos voltar de novo ao objetivo perdido. Vamos para Canaã. Ô, gente, a viagem continua, o Senhor não vai matar vocês, tá bom? Colocando de maneira simples é isso. Aí o Senhor vai dizer umas palavras muito preciosas. Aqui, eu não sei se é o Senhor falando a Moisés ou se é Moisés falando ao povo, mas seja como for, a palavra é muito preciosa. Vamos, verso 12. O que tiver entre parênteses, vocês não precisam ler. Leiam de novo. Antes. Então, o Senhor está falando assim ao povo, por meio de Moisés. O tema aqui é agradar ao Senhor. Da maioria deles, o Senhor não se agradou. Razão pelo quê? Caíram no deserto. Então nós não queremos cair no deserto, queremos agradar o Senhor. O povo aqui desagradou profundamente o Senhor e escapou da destruição por conta da intercessão de Moisés. Então retomaram o propósito e vão para Canaã, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos para Canaã. Acho que Moisés não achava mais graça nisso não, viu? Levar o povo para Canaã. Senhor, que fria que o Senhor me meteu, hein? Eu estava lá pastoreando minhas ovelhas, de boa, cuidando da minha vida. O Senhor aparece todo lá na Saçadente. E ali começou. Moisés, eu preparei você para isso. E agora não tem mais volta. Para você, não. Primeira coisa, para quem quer ser agradável ao Senhor. Primeira coisa, qual que é? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E que temor é esse? Essa é uma das coisas mais polêmicas e não definidas claramente. O que é temer ao Senhor? Todo mundo não gosta disso. Se Deus é amor, por que vem falar em eu ter medo dele? Irmãos, é simples, mas é muito simples. Que medo é esse? Eu já falei isso em outra oportunidade. Não, eu estou falando na vida diária. Que exemplo eu tenho dado para falar que amor que é esse? Não, tá certo. Não, tá certo. Isso tá certo. É bom ter medo que ele me mande para o inferno. Não, estou falando um exemplo que eu dou. Quê? Não, tem a ver com respeito, mas eu estou... Pai e filho. Não é verdade? O que você quer que teu filho faça? Não é que te ouça? Filho, eu já aprendi com a vida. Por favor de Deus, não faz porcaria. Não vai por aí. Não ande com essa pessoa. Para com isso. Deixa de ser tonto, moleque. A gente perde o...
Então o que você quer? Que o filho tenha medo e obedeça. É esse temor, irmãos. Então, essa história moderna de poupar o chinelo, de, como é que chama isso? De violência contra a criança, de conselho tutelar, meu Deus, que inferno! Tira a vara para ver se não vai tomar caminho mau. Né, meu irmãozinho? Não fosse uma boa vara, né, minha irmã? Você não estaria com ele aí do lado. É ou não é, Gabriel? Você devia tremer diante da tua mãe, diante do teu pai. Morrer de medo. Ai, se o pai me pega. Eu morria de medo do meu pai. E aquilo me guardou de tanta coisa. Olha, eu não fumei maconha. Primeiro porque eu tinha medo de decepcionar meu pai. Porque ele tinha uma cinta dessa grossura, assim, de couro, que ele tinha lá só para bater em 6 moleques. Vacila. Sargentão da aeronáutica. Evitou o mal. Precisa ter medo do pai. Primeira coisa é tenha medo. E você vai revelar o seu amor por ele e impor nele medo. Medo. Medo de fazer a coisa errada. Tem gente que diz assim, né? Isso a nível de chefia, mas também funciona a nível de paternidade. Não precisa gostar não, basta ter medo. Vai funcionar bem, irmãos. Vai funcionar, não vai fazer besteira. Vai obedecer. Ah, mas eu não gosto muito. Mas se fizer vai se dar mal. Eu só não faço por causa do castigo. Beleza. Não é castigado e não faz a besteira. Os mandamentos do Senhor todos são para que você não faça besteira. E a cinta do Senhor é para que você, se errou, não continue fazendo besteira. É medo disso. Não é? Talvez o maligno esteja tentando você alguma coisa. Aí você vai orar. Senhor, não me deixe cair em tentação. Você fala, não, eu estou gostando dessa tentação. Eu acho que eu vou embarcar nessa tentação. Aquela cara de tonto, né? Aí na hora que você vai orar, puxa, será que eu peço ou não peço? Não, acho que é melhor pedir, porque nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ai, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. Não é um momento agradável, irmãos. Enfrentar os demônios nas tentações nunca é agradável. Porque tem coisas que ele usa a estratégia da sedução. E Apocalipse apresenta Satanás como o sedutor do mundo. O sedutor do mundo. E ali, naquele momento, porque é uma sedução, tem um encantamento enganoso. Ah, mas será que é ruim? Sai fora. Não, mas vai ser gostoso. Eu acho, não, é uma vez só. Vai, otário. Então, a tentação, por vezes, é uma sedução, um encantamento. Ele, como se dizia antigamente, é dourar a pílula. Era uma expressão que falava de tomar um remédio ruim, muito ruim. Mas toma, sabe aquela coisa que o pai falava, a mãe falava para tomar? Eu não quero tomar isso. Aí botava um comprimidinho, né? Eu trabalhei com medicamento. Bota um sabor morango. Amoxicilina, em delicioso sabor morango, doutor. Dar o que é amargo, um sabor de doce. E a palavra fala de você comer coisas que são doces à boca.
mas amargo ao estômago. Então, o diabo usa essa estratégia de fazer parecer bom e até maravilhoso, encantador, o que é mal. E depois que tomou, não adianta. Hoje eu não vou falar disso, mas aí já engravidou. Ou aí já viciou. Ou aí já fez a besteira e vai ter que responder pelo que fez. Então é temor do que, irmãos? A primeira coisa, começa por aí. Tema. Tema tudo que é errado. Tema pelas consequências que todo mal traz. Tema pelo castigo de Deus. Começa por aí. É o temor que o pai espera que o filho tenha com relação às orientações que ele está dando. Olha lá, hein, moleque, se você fizer isso de novo, se apanha. Ou se fizer isso de novo, você não sai de casa por um mês. Aí pensa bem no castigo e desanima de fazer. Pronto, venceu. Não fez o mal, não vai se dar mal. É simples assim, meu irmão. Tem um provérbio que diz, não sei se é o pai ou a mãe, que poupa a vara, aborrece o filho. Filho que não apanhou, fica bobo. Quem poupa a vara faz mal ao filho. Oi? Tem esse daí também. Hã? Sim. Então, o provérbio tem vários versículos desse, né? Eu estou falando isso aqui, mas na hora que isso for por ar, se alguém ouvir, pode até me processar, porque está dando cadeia isso, para quem fala isso que eu estou falando. A lei da palmada, é. Então, mas palavra de Deus é palavra de Deus. Então a primeira coisa é, tema ao Senhor. Vai ficar tudo bem. Aí na hora que você vê os outros que se deram mal, que andaram com você, se dando mal, e você não se deu mal, você vai falar, nossa, ainda bem que eu obedeci meu pai. Eu xinguei tanto ele, quando eu vi a turma aí, e eu não podia ir, xinguei tanto ele. Que ódio! Hoje a turma que foi está toda lascada. Meu Deus do céu. É. Eu tenho ouvido testemunhos assim, muito de jogador de futebol. O cara nasce lá na comunidade pobre, e todo mundo, né? É droga, é criminalidade. Aí os pais ficam no pé, né? Eu estou falando os pais desses jogadores, né? Que se deram, por fim, se deram bem na vida, né? Não vai não, moleque. Aí o moleque gosta de jogar bola e manda lá pro time. Aí chega lá, o cara fala, não, ele tem jeito, ele pode se profissionalizar. E nisso o moleque tem, às vezes até 8, 9 anos, mas os casos que eu vi é 13, 14, 15. Aí na hora que caiu lá no campo de treino, aí é o treinador. Vai fazer trabalho de pai. Pessoal que treina, rapaziada, a tal da base, acaba fazendo papel de pai, e disciplina. Você quer vida de rico, filho? Você quer carrão? O carrão do Neymar, você quer? Então você vai ter que aprender a acordar cedo, a obedecer, fazer isso e aquilo. Então, tem um caso, né? Muitos não se convertem, né? Mas muitos deixam de fazer a coisa errada por conta do medo que tinha do pai, da mãe e até do treinador.
E tem um caso que eu gosto muito, é do Ricardo de Oliveira. Ele foi um grande artilheiro, né? Jogou nos grandes times, jogou na seleção, era um grande artilheiro, né? Hoje já está aposentado. E ele foi jogar num timinho desse, que era uma ONG evangélica. E lá ele conheceu o Senhor. Aí ele prossegue a vida de treinamento dele, começa a treinar no Corinthians. No Corinthians ele ficou acho que uns 3 anos, não aproveitaram ele, dos 14 ao 17 mais ou menos, pode ir embora, nós não queremos ser. Aí ele ficou arrasado. Aí a mãe pensou assim, ó, se você ficou 3 anos é porque você presta para alguma coisa no futebol. Vamos, porque a questão era, eu vou parar com o futebol para trabalhar e ajudar na casa, porque é tudo pobreza. Aí a mãe falou, não menino, tenta mais uma vez. Aí ele foi na Portuguesa de Esportes. Aí Deus abençoou a vida dele. Em um mês, ele nem entende como, mas em um mês ele já estava no time profissional, marcando gol de todo jeito. E aí ele começou a crescer demais. E aí ele vai se convertendo de fato ao Senhor. Hoje ele é pastor, né? Hoje ele é pastor. E ele sempre foi um bom testemunho dos colegas de clube. E é um pregador da palavra, não é? Mas tudo começa no quê? Numa restrição. Os irmãos estão entendendo essa questão de temor? A coisa começa por aí, irmãos. Vai se dar bem quem tem medo. E parece que ter medo é não ser descolado. Parece que ter medo é coisa de bobo. Não é, irmãos, é a melhor sabedoria. Eu não estou entendendo, eu não estou gostando, mas vou obedecer. Pronto, deu certo. Então, por um momento, os que estão fazendo a coisa errada vão dizer que tem uma certa alegria. Aí aquele que está perdendo essa alegria de faz de conta da sedução é bobo. Só que o tempo passa, e às vezes nem é muito tempo, é pouco tempo. Os que caíram na sedução já estão se dando mal. Então, temer ao Senhor, faça o que é certo, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Você fala, Senhor, não gosto, eu não quero, mas faça. Faça assim mesmo. É mas que eu estou com vontade de ir lá e brigar com aquela mulher lá, sabe? Sabe essas brigas de mulher? Que ódio! Eu vou falar tudo, vou jogar tudo na cara. É certo ou errado? Errado. Então, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Não faça o que é errado. Deixa chamar de bobo. Deixa chamar de fraco. Deixa dizer que você perdeu. Deixa tudo. Mas faz a coisa certa. Em pouco tempo você vai colher o fruto daquilo. Aí você fala, nossa, imagina se eu tivesse ido e feito aquilo. Rapaz, nossa, barraco, que baixaria, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Então, irmãos, tudo começa pelo temor. Há um bom tempo atrás, alguém me perguntou assim, mas irmão, você acha que Deus quer que a gente faça as coisas assim, sem gostar mesmo? Ela está falando de um pecado, sobre deixar de pecar. Irmão, é tudo que Deus quer. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Siga ele para ver o buraco que você vai se meter. O que a palavra diz? O que o mandamento diz? E o que o juiz diz? Se você aparecer diante dele com esse pecado cometido. Diz que eu vou me dar muito mal. Então faça a coisa certa. Então Deus se agrada, irmãos. Nós estamos falando de agradar a Deus. Deus se agrada daqueles que o temem. Mas a coisa é clara, não vai ficar vivendo pela questão do medo.
Isso é até você entender que os caminhos do Senhor são perfeitos. Que o melhor é obedecer. Na hora que você toma umas 2 ou 3 lapadadas bem tomadas, você fala, acho que é melhor não fazer, não. Melhor não fazer. Esse é o caminho do Senhor para lidar conosco. E na hora que você começa a tomar gosto pela obediência, e isso não é coisa imediata, porque a gente é muito livre, sabe? Muito livre. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, se eu quero eu vou, se eu não quero eu não vou, se quiser eu falo, se não quiser não falo, eu só faço o que eu quero. Isso é bom ou ruim, irmãos? É melhor fazer o que manda. Porque eu estou falando que manda, a palavra manda. Sempre que tomar o rumo errado, não vai chegar num lugar bom, irmãos. Faça a coisa certa. Ande pelo caminho certo. A segunda coisa, então, é andes em todos os seus caminhos. O que significa dizer caminhos? Andar em todos os seus caminhos. Seus caminhos, caminhos de Deus, certo? Ande em todos os seus caminhos. Então, no sentido da palavra figurada, caminho, isso quer dizer, ande por onde ele anda. Ande como ele anda. Isso é mais sofisticado do que obedecer a mandamentos. Mandamentos é uma ordem, faz. E se não fizer, meu pai dizia assim, a cinta vai cantar. E aquilo dava um medo. O segundo nível é, andes em todos os seus caminhos. Meu pai era um homem bom, de um caráter bom. Então bastava olhar para o meu pai, ser como ele, e eu o agradaria. Não é? Então os pais têm que ser bons pais, para ser bom modelo, para o filho olhar e falar, ó, eu quero ser como meu pai. Mas a princípio o que vai funcionar é uma boa ameaça. Não faça, tá bom? Se fizer, esse é um bom nível. Começa por aí. Não faz, se dá bem. Aí faz o que quer, se dá mal. Mas depois você fala, não, minha mãe, meu pai é uma boa pessoa. Eu quero ser como eles. Eu vou fazer como eles. Então ande em todos os seus caminhos. Observe, e o que é que nós temos de Deus para observar, irmãos? Em termos de testemunho. Não, sim, mas tem algo... Oi? Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Puxa, agora eu posso ver a palavra, eu posso ver Deus, eu posso ver o meu Criador vivendo como homem. Ande como Jesus, é tudo que Deus quer, né? Ele, falando do propósito de Deus, a respeito de nos conformarmos a Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Onde é que está isso mesmo, irmãos? Ah, mas é 1/3 só da resposta. Capítulo 8, verso 10. Romanos 8, 29, irmãos. Tem que saber. Eu não gostei muito desse número, sabe? Eu gosto de João 10, 10. É fácil, vai esse número. Ó, Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz. Esse 14 e 17, isso é número para se decorar, rapaz. Mas faz força aí, decora. Segundo o irmão Yang lá do Homem do Céu, Deus falava com ele o tempo todo e o consolava e o visitava no meio da surra, da prisão, do sofrimento, da doença, com palavras claras do que estava escrito. Então, a Bíblia
no tempo de perseguição e vinha para a mão dele e logo já escapava. Ele nunca sabia quanto tempo ele ia ter uma Bíblia. O que ele fazia? Alguém contrabandeava lá para o interior da prisão uma bibliazinha que ele escondia. O pessoal passa celular hoje em dia, né? Naquela época, o nego vazava a Bíblia lá para eles guardavam. Aí ele não sabia quanto tempo ele ia ter aquela Bíblia. Então ele tinha que ler escondidinho assim. Quando ele lia, ele não só lia, decorava. Ele fala, acho que na segunda prisão dele, ele fala, eu fiquei não sei quanto tempo lá e eu decorei Gálatas, Esther, pelo amor de Deus, tinha mais 2 livros compridos lá. Decorou, porque daqui a pouco o guarda chega chutando tudo, batendo em todo mundo, quebrando o pau. Tem uma Bíblia aqui, hein? Aí já joga no chão, enche de chute. Não quero mais Bíblia aqui. Quem que trouxe essa Bíblia? Mas já está decorado. Pode levar, porque já, até aparecer uma nova, eu tenho muita coisa para ruminar. Já está tudo decorado. Nossa, isso é tremendo, né? Então, andes em todos os seus caminhos. Se achegue a Ele. Conheça Jesus. Leia os evangelhos. Leia toda a palavra de Deus. E repita o que Jesus faz. Ou repita o que os apóstolos fazem. Paulo dizia o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não consegue ver Jesus, então Paulo dizia, olha para mim, que eu estou repetindo, eu estou imitando Jesus. Depois vem a questão do amor, irmãos. Se você entrar pela porta da obediência, parar na presença do Senhor, para ver como Ele é, aprender do seu caráter, você vai se apaixonar por Ele, mas vai ficar doidão, doidona por Jesus, não tem como. Aí vem o nível do amor. O nível do amor. O tempo já acabou. E por fim vem o serviço. Aí na hora que ama, você serve. Aí não precisa mais falar tanto em temor. Você serve. Se bem que o temor nunca sai de vista, viu, irmãos? Lendo esse livro do irmão Yang, ele ficou 7 anos na prisão. Aí ele saiu da prisão milagrosamente, voltou para casa. Isso ainda na China. Hoje ele está na Alemanha. Aí ele volta para casa e rapidamente ele já se envolve de novo com o serviço da obra. Ele era um evangelista, pregava o tempo todo para todo mundo e não dedicava tempo à família. Aí a mulher falava, Yang, você já ficou 7 anos preso, reparte um pouquinho de tempo com a gente. E os irmãos falavam, Yang, você precisa dedicar mais tempo à família, você não para em casa, viaja aqui para a igreja não sei aonde, tudo debaixo de perseguição, hein? Não tinha moleza nenhuma, não. E a palavra era, reparta o tempo com a sua família. Você já tem 2 filhos, os 2 nasceram na prisão. E cuida do filho, do filho. Cuida da filha. Cuida da mulher. Mas o cara era obstinado com os negócios, ele só sabia pregar o tempo todo. Aí ele voltou para a cadeia. Houve uma situação lá que Deus não ajudou, ele voltou para a cadeia. E de cara o Senhor falou, é porque você não ouviu a tua mulher e não ouviu os irmãos que falavam. Oh, já não está bom um cara apanhar 7 anos na cadeia? Já não aprendeu? Aí ele falou, eu fui duro de coração. E eu mereci voltar para a cadeia. E agora eu estou considerando muito sério a minha falha com a minha família. Olha só, irmãos. O que foi aí? Foi um ato falho na questão do temor. Depois de tanta experiência com o Senhor. E sirvas ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. E isso vai levar a pessoa, o crente, a guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Não tem nada que você faça para me agradar
Não tem nada que você faça para obedecer a minha lei, para me servir, que não seja primeiramente para o teu bem. Isso sempre vai resultar em um bem para nós, ainda que haja um caminho ruim no começo. Por isso, encerro agora dando o exemplo da porta larga e da porta estreita. Quem quer entrar por uma porta estreita e andar por um caminho apertado? Quem quer entrar por uma porta larga e andar por um caminho espaçoso? O que é mais convidativo? É a porta larga ou a porta estreita? Mas a palavra diz: entrai pela porta estreita. O resultado da porta larga e do caminho espaçoso e são muitos. E qual é o resultado de entrar pela porta estreita e andar num trecho? Não é a vida toda, é um momento. Um trecho no caminho apertado. Vida eterna, é a vida. Não só na eternidade, mas agora mesmo. Amém? Estamos falando de agradar o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, ajuda-nos nisso. Ajuda-nos nisso. Ensina-nos a obediência do temor. Ensina-nos a observar o teu ser, a pararmos na tua presença, a termos comunhão contigo por meio da oração e da palavra. Ajuda-nos o tempo todo a clamarmos a ti e ouvirmos a tua voz. Senhor, nós queremos te amar e te servir. Ajuda-nos, Senhor. Somos fracos, somos incapazes, mas é isso que nós queremos. Atender a ti, agradar a ti, fazendo o que o Senhor requer de nós. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.